Então, o propósito não é o que você imagina. Ele é o que dá a direção, ele pode transformar a direção, transformar a dor em direção e legado. Talvez você e você já tenham se realizado, conquistado muitas coisas na vida, conquistado o lado profissional, o lado pessoal, o lado dos relacionamentos, mas alguma falta, algum vazio você sente. E esse vazio é inexplicável. Nada completa, nada vai e alguma coisa te prende nesse vazio. E quem eu sou na fila do pão para falar sobre propósito, né? Quem sou na fila do pão para falar sobre propósito, né? Prazer, meu nome é Felipe Rosenberg, eu sou psicólogo, eu sou autor, criador da psicologia do propósito, e durante muito tempo, mas antes disso eu perdi meu próprio propósito e precisei recriá-lo na minha vida. Não está indo. Não é da Logitech. Agora foi. E nisso, por que eu falo de propósito? Porque o propósito é vital com a nova NR1 nas empresas, a norma reguladora 1 sobre saúde mental, e também é normal na nossa vida. As pesquisas de Harvard, de Stanford, do LinkedIn, e de vários lugares falam que o propósito aumenta em 7 anos o tempo de vida, em 23% diminui o risco de depressão, 33% menos burnout, 42% aumenta o lucro nas empresas, 70% de retenção de talentos e 82% de engajamento. E nisso eu quero perguntar para vocês, quem aqui já sentiu um vazio mesmo tendo tudo para ser feliz? Levanta a mão. Imagino que todo mundo já deve ter passado por um vazio imensurável na vida que não dá nem para descrever qual. E nisso, o vazio foi uma das coisas que me pegou bastante na vida. Durante bastante tempo eu tive uma depressão existencial e eu estava buscando um sentido, um propósito, alguma coisa por trás que eu não estava, durante anos, não consegui encontrar. Até eu quero perguntar para vocês uma coisa bem interessante, que é: qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Alguém sabe dizer? Segundo Karen Berg, a diferença de religião e espiritualidade pessoas religiosas têm medo do inferno, pessoas espiritualizadas já viveram lá. Então, por causa disso, elas viraram espiritualizadas, porque elas estiveram num momento na vida que elas tiveram que se perguntar: ou continuo como vítima, ou passo a ser protagonista da minha vida, e sigo em diante. Esse caminho foi o que eu passei. E esse caminho foi uma jornada durante vários anos, que eu viajei para outros países, estudei a relação de psicologia com espiritualidade, estudei diferentes linhas filosóficas, estudei sabedorias antigas, estudei linhas psicológicas, estudei diferentes abordagens, e nada me completava, nada me satisfazia, e eu perguntava: nossa, porque a espiritualidade é muito importante, a ciência também é muito importante, mas se você for ver as psicologias, ou é muito biologizante, patologizante, ou é muito esotérica e pouco fundamentada. Aí eu falei: algum problema tem aí. Aí nisso surgiu a psicologia do propósito, que é uma união entre a terapia cognitivo-comportamental, a Kabbalah, o estoicismo, a antroposofia e o enneagrama. E disso vem os 3 tipos de propósito. Dos 3 tipos de propósito, o primeiro tipo é o propósito interno, o que me realiza; o propósito externo, o que o mundo precisa; e o misto, o que a vida quer de mim. Não o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. E disso tem uma pergunta muito interessante, uma reflexão muito interessante, que isso é o diferencial dessa visão de propósito, que as suas dores não são acidentes, são mensagens do seu propósito.
Tem até uma frase, o Viktor Frankl ele até diz uma coisa muito interessante, que sofrimento igual a desespero menos sentido. Mas se você dá um sentido para o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento porque ele passa a ter um propósito. E disso eu digo que não existe pense positivo nem pense negativo. Existe pense construtivo. Porque você viver o inferno pessoal todos os dias, para você sair desse inferno pessoal, você tem que pensar de forma construtiva e toda hora ficar reconstruindo o seu pensamento com algum mantra que você inventa para você mesmo para sair do vazio. E disso, para dizer que o propósito não é aquela coisa mística, esotérica, o propósito é mais simples do que imagina. O propósito não requer salvar o mundo. O propósito é viver com presença, viver em cada gesto, viver em cada relação, viver em cada momento do seu dia. E disso eu digo que os propósitos das pequenas coisas. Essa semana eu tive que falar com uma psiquiatra e eu fui falar com a secretária. E ao falar com a secretária, falei, nossa, como o seu trabalho é importante, faz diferença na vida dos outros, o seu olhar faz diferença. Ela falou, nossa, eu precisava ter recebido isso. Então, você faz diferença na vida dos outros. Quando eu estava com depressão, o mínimo high five já me fazia sentir vivo. E nisso, a vulnerabilidade que cura, as minhas dores me ensinaram a cuidar das dores dos outros. Tem até uma história bem interessante de um cabalista, o Rabi Akiva, que ele fala que ele estava andando num vilarejo, aí nesse vilarejo ele não tentou dormir, ninguém deixou, ele estava com uma galinha, um burro, e ele fez uma fogueira no meio da floresta. Aí no meio da noite começou a chover, e apagou a fogueira. Ele falou, Gamos Letová, isso também é para o bem, significando isso que não é para o bem. Aí teve um trovão, e o trovão assustou o burro. Aí ele falou, Gamos Letová, não tem mais o burro. Aí um animal feroz comeu a galinha, Gamos Letová, não tive como. Aí eu quero perguntar para vocês, o que você acha que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, ele foi para o vilarejo, e o vilarejo foi massacrado completamente. Aí, se ele tivesse o burro, encontrariam ele. Se ele tivesse a fogueira, teriam visto ele. Se ele tivesse a galinha, também ouviriam ele. Então, isso que eu digo muitas vezes, que eu quero perguntar que cada um de vocês reflita, quais são as dores da sua vida que te deram um toque único? Reflita por um momento, respira, olha por dentro, reflita profundamente, descobre qual que é o seu dom, qual que é o seu diferencial na sua vida. Porque você pode ter uma frase muito bonita do Rebbe Nachman, do Rebbe, que ele fala, por que você nasceu? Porque Deus disse que o mundo não podia existir mais sem você e sem você. Simplesmente não podia existir, porque as dores que você tem te formaram, fizeram ser quem você é e fizeram você ter a transformação que você veio para trazer no mundo e te trouxeram aqui. E dito isso, o caminho é contínuo. O propósito não é o ponto de chegada, é o eixo que sustenta quem somos enquanto caminhamos. Talvez o maior sucesso seja esse, caminhar inteiro, mesmo sem saber o final do caminho. E disso eu quero agradecer vocês pela jornada compartilhada. Meu nome é Felipe Rosenberg, eu dedico a transformadora em direção e legado, através de terapia, de mentoria, de curso, de palestras e tudo. E se alguma coisa da sua história ecoou com a minha, o QR Code te leva para um material gratuito, a gente segue juntos, um guia para você transformar o que doeu em busca de propósito. E que cada um aqui encontre seu sentido, não no final da estrada, mas em cada passo, dado com consciência, presença e amor. Obrigado.